Muito bem, bom dia, que Deus nos abençoe. Estamos aqui com mais um dia que nós entra na sua casa através de, um, de uma palavra amiga da parte de Deus. Eu estou aqui para trazer essa palavra amiga, essa palavra que conforta e que traz a luz para o seu coração, que ilumina o seu dia, a sua tarde e a sua noite. Enfim, você que ainda não me segue, só você aí, compartilha, meu irmão, esse vídeo, salva ele, manda para a família, manda para alguém que precisa. Porque hoje aqui eu quero contar para você um fato acontecido que muito me impressionou. Eu comecei a viajar como pastor itinerante, viajar pelo Brasil. Comecei a conhecer culturas, né? E comecei a pregar o Evangelho de Deus. Mas um fato muito interessante aconteceu em Belém, Belém do Pará, ao qual eu fui enviado para fazer a obra de Deus numa cidade por nome de Orilândia, né? Perto de Tucumã. E eu cheguei nessa cidade, primeira noite eu preguei, e foi maravilhoso o que Deus fez. E no outro dia algumas pessoas foram me buscar para fazer oração nas casas das pessoas. E fiquei ali aproximadamente uns 20 dias naquela cidade. E prega ali, prega lá, faz visita, ganha almas. E um dia eu conheci uma senhora por nome de Sueli. E a dona Sueli começou a contar uma história para mim que ela já tinha perdido 2 filhos no garimpo, que foram para o garimpo e não voltou mais. E quando só veio a notícia que um tinha morrido assassinado e o outro tinha morrido afogado, né? Um trabalhava em garimpo, que era aqueles garimpo que tem jato, bico de jato, e o outro tinha, né, trabalhava no filão, no fundo da terra. E desabou o poço onde ele estava e ele acabou morrendo. E ela só tinha um filho. E esse filho que ela tinha, ele era usuário de droga, morava com ela, mas era usuário de droga. E ela disse assim que ela não aguentava mais sofrer como ela estava sofrendo, já tinha perdido 2 filhos. E o único que tinha restado para ela agora estava nas drogas e ela não sabia o que fazer. Ela já tinha buscado resposta em várias igrejas, em vários lugares, e ela não. Ela orava, ela jejuava, fazia campanha na igreja, e ela não tinha uma resposta, não tinha uma solução. E às vezes a gente não compreende como que Deus é tão maravilhoso, por que a gente vai parar em determinados lugares, né? Nós não vamos ali porque fomos convidados para ir pregar ou porque fomos convidados para ir porque foi por acaso. Eu entendi, conhecendo a dona Sueli, que Deus me levou ali com um propósito, que era de ajudar ela. E eu peguei e disse assim: olha, o que eu posso fazer é uma campanha junto com a senhora e com os obreiros da igreja, na sua casa e pelo seu filho. E nós começamos ali a orar todos os dias e nós entregávamos o jejum, sempre 5 horas, 6 horas da tarde. No quarto dia que nós estávamos em oração e em jejum, nesse propósito, o filho da dona Sueli também sumiu. E ela entrou em desespero, porque ele saiu de manhã e não voltou. Não voltou meio-dia, não voltou à tarde. E no outro dia que nós fomos orar na casa dela, no quinto dia, ela pegou e disse assim: meu filho saiu ontem e até hoje não voltou, estou preocupada. E ele ficou 3 dias desaparecido. 3 dias. O jovem, ele tinha somente 16 anos. E nesses 3 dias desaparecido, ela teve a notícia que o filho dela estava internado.
que tinham pegado o filho dela e tinham batido muito nele, batido muito, e ele foi hospitalizado. E o médico, quando ela chegou lá no hospital, que ela conversou com o médico disse que talvez o filho dela não tinha muita chance de sair daquela situação, porque tinham batido muito nele, afundado o crânio dele, uma coisa muito terrível. Mas nós não finalizamos também a campanha, continuamos orando, e eu sei que eu terminei a campanha na casa da irmã Sueli, eu terminei o meu propósito na cidade, nós deixamos ali a irmã Sueli firme e enraizada na fé, né, preparada para tudo que pudesse acontecer, mas deixamos ela também firme e forte na oração. Porque, amados, o que eu entendo e de experiência que eu tenho com Deus é de que se nós não tivermos orando, não tivermos fé, não tivermos focado, nós temos aí brechas e fácil acesso para o inimigo nos destruir. Sabemos que não é só o pecado, nós cristãos, nós temos que todos os dias nos munirmos de oração e de vigilância. E eu fui embora, passou mais ou menos uns 2 anos, me convidaram novamente para voltar naquela cidade. E eu voltei naquela cidade, preguei, a igreja muito cheia, muito mais cheia do que estava da outra vez, porque houve um comentário muito forte na cidade, né? E aí aquele comentário que teve na cidade fez com que teve esse congresso, né? Depois de todo o acontecimento, 2 anos eu voltei lá depois do que tinha acontecido, e foi tão impactante para mim que primeira noite eu preguei, na segunda noite teria um testemunho para ser contado. Teria um testemunho para ser contado. E quando eu cheguei na igreja do segundo dia do culto, só esperaram eu chegar para contar o testemunho. E o pastor passou o testemunho para um rapaz contar o testemunho. Esse rapaz, ele era um rapaz diferente. E eu vou falar por que ele era diferente. E ele começou a contar o testemunho e disse que ele deu muito trabalho para a família. Ele entrou falando assim, que ele foi um jovem muito rebelde, não gostava da mãe, ele tinha ódio da mãe. Ele disse assim que ele não gostava da mãe dele, que ele tinha um ódio muito vibrante pela mãe dele. Que tudo que ele fazia mesmo para deixar a mãe dele atormentada. E um certo dia, ele disse assim, um certo dia um pastor começou a vir na casa da minha mãe orar. E esse pastor contava o testemunho antes da oração, que ele também tinha dado dor de cabeça para a mãe, para o pai, que ele tinha sido um filho que desapontou muito a família e que ele precisou sofrer, chegar no fundo do poço para poder ver a luz de Deus. E que assim Deus faria com o filho daquela mãe. E ele disse assim, o filho daquela mãe, que o pastor estava lá na casa da minha mãe, sempre lhe contava o testemunho, antes de orar era eu. E eu dizia assim, esse pastor é louco, tá chapado, ele falava. Esse pastor tá sem noção do que ele tá falando. Como que eu vou chegar no fundo do poço para poder ver a luz de Deus? E ele xingava muito, ele murmurava, ele espraguejava, falava muitos palavrões, e ele ia fumar droga, e chegava lá, ele ficava falando assim, ó, eu prefiro o diabo, porque o diabo, ele pode me dar mais droga, eu não gosto mesmo da minha mãe, eu quero é que tudo se acabe. Ele falava, né? E ele contando ali no testemunho. E ele estava em uma casa abandonada, usando droga. O que aconteceu? Chegou umas pessoas naquela casa e disse assim, ó, hoje você vai pagar de um jeito ou do outro o que você nos deve. E eles tinham uns porretes na mão, pedaços de pau, e eles começaram bater nele, foram batendo, até que ele apagou. Ele, pum, sumiu, deu um apagão nele, ele sumiu. E quando ele apagou, ele não sentiu mais nada. Não sentiu mais nada. O que ele viu nesse apagão foi uma luz que vinha de encontro com ele. Só que aquela luz não chegava
bem próximo dele, aquela luz ainda estava meio distante, e aquela luz surgiu uma voz que dizia assim: meu filho, eu te amo tanto, por que você tem feito tudo isso? E ele dizia: é o Senhor, meu pai. E aquela voz dizia assim: sou eu, seu pai, mas não seu pai genealógico. Eu sou o pai criador de tudo. Eu vou te mostrar o que está acontecendo com você. E aquela voz pegava e mostrava para ele. Eu vou ter que resumir por causa do vídeo. Mostrava para ele um inferno, demônios, espíritos das drogas, que estava fazendo ele usar muita droga, espírito da desobediência, que estava fazendo ele desobedecer, demônios furiosos, demônios horríveis e terríveis, que estava fazendo ele sofrer e fazia a mãe dele sofrer. E passou-se muito tempo ele vendo tantas coisas, e até que aquela voz disse assim: eu vou te dar mais uma chance, e é a última que eu quero te dar. E quando ele ouviu ele falar: vou te dar mais uma chance, ele sente que ele é levado por algumas pessoas. E quando ele consegue abrir o olho assim, ele vê tudo branco, ele vê que ele está dentro de um hospital, e a consciência dele vai de novo, e ele vai dizendo assim: graças a Deus que eu não morri, eu estou no hospital. Amados, eu vou contar de novo depois. Amanhã eu sigo contando esse testemunho. Só vou dar um resumo aqui. Ele diz que no testemunho, quando ele saiu daquele processo que ele estava, a mãe dele estava do lado chorando, orando e pedindo a Deus: Senhor, não leve, é o único filho que eu tenho. Faça meu filho ser um pastor, um pregador. Ele acordou ouvindo aquilo. E ele na igreja contando, eu já estava em lágrimas de ver que a oração que eu estava fazendo na casa da Dona Sueli, o testemunho que eu contava estava sendo válido e Deus estava trabalhando. Eu acredito que todos os dias que eu estou aqui contando aqui essas pregações, trazendo para vocês essa palavra, alguém está sendo socorrido, alguém está sendo atendido. Gostaria muito que você compartilhasse, amanhã eu vou terminar esse testemunho, que você compartilhasse esse vídeo, salvasse, enviasse para alguém. Amados, se não for Deus, nós não somos nada. Sem Deus, nós não somos nada. Um grande abraço para você. Que o Espírito de Deus te abençoe, te alcance seu filho, um parente seu, alcance você mesmo, né? Que ele venha atender às suas orações. Deus te abençoe, em nome de Jesus.